você estava procurando por oportunidades de comprar cripto em um bom preço? Bom, essa oportunidade ela está na mesa. Eu vou te mostrar nessa análise exclusiva que estamos em um bom momento para fazer aportes, para quem quer buscar algumas criptos ali para poder comprar e investir. Eu acredito que nós estamos próximos do fim dessa retração de baixa que nós estamos tendo. Mas eu vou te apresentar tudo isso através de dados, porque não é um achismo, simplesmente acordei hoje acreditando que estamos finalizando a queda. Não. Vou te mostrar alguns dados que nos indicam isso e como que eu estou me posicionando nesse momento. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar conteúdo, ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar ali analisando o momento dos traders, tá? E aqui a gente está olhando para o Ether. Por que a gente está olhando para o Ether? Porque o Ether deu uma excelente oportunidade na data de ontem. Quando a gente olha o patamar de preço ali, ainda estamos dentro da mesma região, ou seja, ainda estamos com a oportunidade na mesa. Linha dourada aqui são as regiões de fundo, linha verde aqui em cima são as regiões de topo no curto prazo. Como o mercado se movimenta em ondas e não em linha reta, a gente sabe que ele vai ficar sempre entre a linha dourada e a linha verde, linha dourada e linha verde, linha dourada e linha verde. Isso significa realização de lucro, injeção de capital, realização de lucro, injeção de capital dos traders. E ontem, Ether bateu dentro da linha dourada. Aonde que nós queremos comprar? Sempre na linha dourada e não na linha verde aqui em cima. Se a gente for paciente o suficiente para esperar essas movimentações acontecerem, a gente tem grandes oportunidades. Oportunidades de comprar Ether em 2.200, caso você queira vender, por exemplo, vender em 2.600, recomprar em 2.400, revender em 2.600, recomprar em 2.400, revender em 2.700 e recomprar em 2.400 novamente. Ou seja, esse daqui é o papel de um trader, comprar e vender, comprar e vender. Eu não sei qual que é o jogo que você aí do outro lado está jogando. Eu não sei se você é um trader, um position trader, um investidor, eu não sei o que você é, mas saiba que o ponto de compra serve para todo mundo. O ponto de venda que vai diferenciar se você está jogando no curto prazo, médio ou longo prazo. Se você estiver jogando no longo prazo, esquece o ponto de venda no momento dos traders, porque aquele é o momento dos traders realizarem o seu lucro. Mas a linha dourada, ela acaba sendo o ponto-chave para a gente fazer aportes até mesmo para o longo prazo. Porque, afinal de contas, se você está entrando com uma estratégia de DCA, você vai querer comprar os recuos. Se você tem caixa e você quer diminuir o seu caixa, você vai diminuir o seu caixa nesses recuos, quando a gente bater dentro da linha dourada. Então, na data de ontem, a gente teve Ether batendo na linha dourada, nos dando oportunidade de compra. Obviamente, você não tem acesso a esse indicador aqui, é um dos indicadores meus, construídos por mim, até então tem o meu nome aqui em cima, mas eu estou te informando que ontem a gente teve uma oportunidade de compra. Inclusive, não só em Ether, como em outros ativos também. Se a gente olhar para Chainlink também chegou dentro da linha dourada. Nesse momento, eu não estou investindo em altcoins, não estou olhando tanto assim para as altcoins, estou olhando mais para Bitcoin e para Ether. Mas a gente teve uma oportunidade. Ou seja, se você quer um ativo para poder tradear no curto prazo e não ficar holdando isso daqui, porque olha só, as pessoas que holdaram altcoin nos últimos 6 meses, elas estão escondidas debaixo da cama. Porque essas pessoas tiveram um prejuízo de 40%, 50%, 70%. E nesse momento, você sabe o que essas pessoas elas estão fazendo? Rezando para que as altcoins subam. Existem momentos ideais para a gente investir em altcoins. O momento não é agora. Não ache que você precisa escolher 10 bons projetos agora. Não. A gente primeiro precisa descobrir um all-time high, um topo cíclico. O capital ele precisa fluir para o Ether. Do Ether ele precisa fluir para as altcoins. Depois das altcoins vai fluir para o NFT e a gente vai ter o ciclo cripto se completando. Mas saiba que não é o momento das altcoins, cara. Não adianta você ficar esperançoso de que a altcoin season ela vai começar em breve. Ela vai começar. Em algum momento ela vai começar.
Mas saiba que as pessoas que estão tentando antecipar a altcoin season, elas estão com as carteiras recheadas de altcoin desde o começo desse ano. Tem pessoas que trocaram Bitcoin por Matic, que trocaram Bitcoin por Lido, que trocaram... Cara, simplesmente está vendo o patrimônio ir para o ralo. Além de você ter perdido as quantidades de Bitcoin que você tem, você perdeu muito dinheiro, porque essas altcoins elas estão se desvalorizando. Entenda só, se você não jogar o jogo do capital rotativo com maestria, você vai estar disposto a perder muito dinheiro durante esse processo. E também disposto a não ganhar dinheiro nesse processo. É simples, o jogo até aqui ele foi do Bitcoin. Quem teve carteiras altamente concentradas em altcoins e não se desfizeram das altcoins quando teve uma oportunidade, e foi em março de 2024, sabe exatamente do que eu estou falando. Talvez se você for novo no mercado cripto, você não sabe do que eu estou falando. Talvez nesse momento você esteja cometendo o erro das pessoas que cometeram no começo de 2024, que é focando nos 10 bons projetos. Olha só, você quer focar em algum ativo que não seja o Bitcoin porque você tem aquela crença limitante de que Bitcoin não vai te deixar rico e que Ether também não vai te deixar rico? Isso é só uma crença que colocaram dentro da sua cabeça. Você não precisa ficar buscando o próximo projeto de 10.000% só porque você tem R$1.000 para poder investir. Meu amigo, se você tem R$1.000 para poder investir, você pode transformar ele em 2.000 com Bitcoin. Depois você pode transformar esses 2.000 em 4 com Ether. Depois, quando for o momento certo, você pega esses 4 e você põe nas altcoins que vão fazer 10.000%. Mas saiba que se nesse momento você pegar esses R$10.000, não olhar para Bitcoin e nem para Ether, porque ele está caro, saiba que você vai ver esses R$1.000 se transformando em 900, 800, 700, 500 e quiçá R$100. Então tome muito cuidado com as altcoins. Ainda não é o momento de rotacionar o capital para as altcoins. Agora, se você quer rotacionar o seu capital, rotacione ele para Ether e não para altcoins. Estou falando sobre link aqui para quem quer tradear no curto prazo e não para quem quer holdar no longo prazo, tá? Não acredite que você vai comprar link em $11, em $10 ali, esse link voltar para o seu topo anterior, você fez não sei quantos por cento. Isso daí, cara, não funciona. Não é esse o jogo que você deve jogar. Bom, quando a gente olha para Bitcoin, Bitcoin ainda não chegou na linha aqui embaixo. A linha que deveria ser dourada, mas ela tá verde aqui embaixo. Depois eu vou mudar ela aqui para dourada para ficar todo mundo igual. Mas saiba que ele ainda não chegou nessa região aqui. Ou seja, a gente ainda tem um espaço para uma pequena queda dentro do Bitcoin. Mas essa região que nós chegamos já é uma região que nos dita fundo. Ontem, a movimentação que nós tivemos desse candle aqui nos mostrou que houve um interesse comprador exatamente nesse candle. Se a gente olhar para esse candle aqui e quebrar ele no intradiário para o gráfico de 1 hora, a gente vai ver que já houve uma divergência dentro do RSI, dentro do gráfico de 1 hora. Como o preço estava caindo, o RSI ele estava subindo, a gente teve uma divergência. A gente teve um candle de reversão também acontecendo dentro de um gráfico de 1 hora. Eu não opero o gráfico de 1 hora, eu opero o gráfico de 4 horas. Mas quando a gente olha para o gráfico de 4 horas, essa divergência ela também respingou no gráfico de 4 horas. E a gente também teve um candle de reversão acontecendo no gráfico de 4 horas. Isso que eu estou falando para você aqui é exatamente a mesma técnica que eu utilizei há 2 meses para comprar Bitcoin dentro da carteira rumo ao milhão em 53.810, o mesmo padrão. Um candle de reversão com simples volume acontecendo, uma divergência se acontecendo dentro do RSI, e eu utilizei isso para comprar Bitcoin há 2 meses. Essa mesma técnica que é super simples que eu te apresentei aqui nesse momento, eu também utilizei ela há 13 dias para poder comprar Bitcoin em 66.200, o mesmo padrão. Olha só os prints que tem dentro da carteira rumo ao milhão. Mesmo padrão, candle de reversão no gráfico de 4 horas, com um gráfico de 1 hora ali também constituindo esse candle de reversão. Candle de reversão, gráfico de 1 hora também constituindo esse candle de reversão. E tudo que eu falo para você aqui no canal é aquilo que eu faço e não aquilo que eu acho. Quando eu olho para o Price Action, eu só utilizo essas coisas. RSI, volume e candle.
nada mais. No máximo eu tenho uma média de 200 períodos aqui para deixar a tendência mais clara para mim. Mas, se eu estou visualizando que isso aqui é um candle de reversão e eu estou falando para você que a gente está em um momento oportuno, não é porque eu acho, é porque eu fiz na data de ontem e eu publiquei há 14 horas dentro da carteira rumo ao milhão, que era a compra de Bitcoin em 67.800. Ou seja, a gente fez mais uma vez, pela terceira vez, uma diminuição do nosso caixa e uma retração dentro do Bitcoin. Olha só. Se a gente olhar para esses 3 posts que eu fiz dentro da carteira rumo ao milhão, um dos posts foi nos 53 mil. O segundo post foi nos 60 e... Vamos voltar lá. O segundo post a gente fez nos 66 mil dólares do Bitcoin. Quando a gente olha para 66 mil dólares do Bitcoin, foi esse pullback que nós tivemos aqui. Agora, pela terceira vez, nós estamos fazendo mais uma entrada no Bitcoin, porque nós estamos aproveitando todos os pullbacks para poder entrar. E existe um motivo em específico, que acaba sendo um momento também, pela qual eu estou fazendo essas entradas dentro do Bitcoin. A fase que nós estamos vivenciando hoje é uma fase completamente diferente de 2 meses atrás. Quando a gente olha para o momento que nós estamos hoje nós estamos em uma fase de bull market. Isso é porque eu acho que nós estamos em um bull market? Não. É porque quando eu olho ali para o meu indicador que me mostra quando é a direção do mercado de bull e quando é a direção de bearish, nesse momento nós estamos em uma fase de bull market. Simples assim. Quando nós estamos em fase de bear market, a gente utiliza outra estratégia. Não uma estratégia, por exemplo, de comprar recuo. Porque dentro de uma fase de bear market, a gente vai utilizar uma estratégia oposta. A gente vai utilizar uma estratégia de saída, por exemplo, nos respiros que a gente tem do mercado. E não simplesmente compra quando a gente está caindo. Porque, afinal de contas, a gente está dentro de uma fase de bear. Como a fase, nesse momento, é uma fase de bull market, eu utilizo essa estratégia de comprar o recuo, utilizando o price action e utilizando a análise on-chain também. Porque, afinal de contas, a análise on-chain é quem me mostrou se nós estávamos ou não dentro da linha dourada em alguns ativos. Se eu tenho esses sinais, eu vou tomar decisões de entrada. E eu vou ficar segurando essas posições forever? Não, eu vou segurar essas posições em 2 cenários. O primeiro cenário é se a gente subir. Se a gente for buscar um novo topo histórico. E aí eu vou realizar essas posições quando outros players estiverem realizando, quando a gente tiver sinais de formação de topo, os mesmos sinais que nós tivemos em março de 2024. Ou a segunda opção é se o Bitcoin começar a cair e a gente reverter essa tendência, a gente sair de um sentimento bullish e entrar para um sentimento bearish, ou seja, sair de um bull market e entrar em um bear market. Sim, nesse momento eu realizo. Gui, você vai realizar prejuízo? Óbvio que eu vou realizar prejuízo. Por que eu não vou realizar um prejuízo? Esse prejuízo é simplesmente um stop de controle. Porque se eu não realizar esse micro prejuízo, eu posso ficar preso dentro de um topo, que a gente está dentro de uma zona de topo, 73 mil dólares, e eu posso vivenciar um bear market profundo pela frente. Passar um ano só de queda, mais um ano subindo para que ele volte no 0 a 0. Então sim, tira esse conceito de que não se realiza prejuízo. Eu não sei se você sabe, mas stop é uma realização de prejuízo. Essa realização é uma estratégia de segurança que você deve fazer. Então são esses os 2 cenários que eu vou fazer essa realização. Caso a gente venha reverter a tendência, ou caso a gente chegue em uma nova região de topo. E essas realizações serão feitas dentro da carteira rumo ao milhão. Afinal de contas, esse investimento foi feito dentro da carteira rumo ao milhão. Se você quiser participar da carteira rumo ao milhão, quer copiar e colar as minhas decisões, primeiro link na descrição te direciona para uma página. Nessa página eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Mas saiba que eu analiso o mercado, eu tomo as decisões do que eu vou fazer com o capital dessa carteira e você só precisa copiar e colar. Você não precisa ter acesso aos indicadores, nem saber de análise de price action, muito menos análise on-chain e nem passar horas na frente do computador. Você pode seguir o seu dia trabalhando, fazendo aquilo que você já faz. Deixa que o trabalho pesado fica comigo. Você só copia, cola, beleza? Então, se você quiser entrar para a carteira rumo ao milhão, o link na descrição. Mas o que eu estou te mostrando aqui, o que eu estou te provando, é que eu faço aquilo que eu falo.
Eu estou falando para você que eu acredito que aqui é uma região de formação de fundo, eu vou fazer um aporte. Eu faço injeção de 100% do meu capital aqui? Obviamente que não, porque eu fiz uma análise on-chain e eu sei que a gente ainda tem um espaço para poder cair mais. Se a gente tem um espaço para poder cair mais, a gente vai deixar uma parte do caixa ainda para caso a gente venha cair mais. A gente diminuir esse nosso custo, por exemplo, dentro da operação. Bom, e falando de Ether ali, quando a gente olha para Ether, para mim é um dos ativos que está no meu radar nesse momento, tá? Nesse momento eu olho muito para poder investir em Ether, mas obviamente eu não vou descartar o investimento ali em Bitcoin também dentro da carteira 1 milhão. A gente tem maior posição em Bitcoin, mas nesse momento a gente vem rotacionando o capital de Bitcoin para Ether. Para mim, Ether está dentro de região de suporte, tá? Sem falar que, cara, quando eu olho para esse RSI aqui no semanal entrando em sobrevenda, esquece. Aqui, para mim, não é a hora de se desfazer dos seus Ethers e trocar por Bitcoin. A hora foi durante toda essa movimentação de baixa aqui que nós tivemos. Até que a gente venha perder o suporte mais forte, que era esse suporte aqui. A partir do momento que a gente perde esse suporte, a gente entra dentro da fase que nós chamamos de capitulação. A gente sabe que aqui é fase de capitulação, aqui é a hora da gente começar a comprar e não a vender. Ou seja, nesse momento eu olho para Ether, mas eu ainda não olho para as altcoins. Saiba que ainda não é o momento das altcoins. Vai chegar esse momento, mas seja paciente. Não queira colocar a carroça na frente do burro, porque isso não vai dar certo. Entenda que tudo tem o seu momento. Se você quiser dar um de kamikaze e sair investindo em várias altcoins, olha só. Daqui a alguns meses você vai voltar no canal aqui e você vai escrever nos comentários: eu me arrependi de não ter ouvido o que você falou. Você sabe por que eu estou falando isso? É porque eu tenho uma certeza do futuro? Não. É porque recentemente eu recebo vários comentários das pessoas falando: pena que eu não te ouvi em março, porque afinal de contas, em março eu fui uma pessoa extremamente criticada e polêmica por falar venda as altcoins. Inclusive, eu avisei também sobre o Ether. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre o fim do Ether, que aquele era o momento de você não estar exposto em Ether. Meses depois, a gente vê essa grande desvalorização. O meu jogo, o jogo do Gui Telles, não é do que vai acontecer nos próximos dias. Eu não tenho uma visão de curtíssimo prazo nas minhas operações. Se hoje eu estou investindo em Ether é porque eu tenho uma visão de médio e longo prazo, uma grande multiplicação. Uma multiplicação que venha colocar uma grande bagatela no meu bolso, não uma simples multiplicação. Por isso que eu sou paciente. Eu entendo a região que nós estamos e eu começo a rotacionar o meu capital para o Ether. Vai chegar o momento das altcoins, eu vou rotacionar esse capital para as altcoins. Mas agora não é a hora das altcoins. Não adianta rezar, porque reza não funciona dentro do mercado financeiro, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Lembrando, link da carteira 1 milhão na descrição. Um forte abraço. Eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!